Salve, salve rapaziada. Vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu não tenho equipamento, eu só uso meu celularzinho humilde aqui para fazer os vídeos para vocês, ok? Pessoal, tava querendo hoje mandar um vídeo para vocês, uma questão mais de um bate-papo mesmo, falando e para que vocês entendessem também a respeito desses tipos de filme, tá? Filmes gores, filmes que o pessoal fala que é shockumentaries, todo esse tipo de conteúdo, né, que tem por aí. Para você que não gosta de ver, e às vezes não é tão fácil de você achar, é você entender como que funciona ou de repente até alguns icebergs, algumas camadas desse iceberg de filmes pesados, esse tipo de coisa, tá certo? Eu fiz algumas anotações, esse vídeo vai ser um bate-papo com a gente, né, um bate-papo nosso, e deve ser um vídeo que vai ficar um pouquinho maior. Se eu ver que passa dos 15 minutos, mais ou menos, eu edito, faço em duas partes. Faço o primeiro e faço o segundo. Para que vocês entendam, basicamente, como que funciona toda essa sistemática, com esses filmes pesados, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu queria abordar com vocês sobre isso, para você que gosta do conteúdo de filmes pesados, perturbadores, enfim. Tá certo? Eu fiz algumas anotações. Pessoal, coloquei aqui, primeiramente, para a gente falar. Antes eu queria só falar uma coisa, tá? Você vê icebergs de filmes perturbadores por aí, que tem no canal, que tem no YouTube mesmo, e você vai ver que a camada mais pesada que eles falam, normalmente, o que que é? Coisa ilegal, tá? É coisa que se você for ver, se você repassar, você vai preso, tá? E desde já eu vou falar coisas abertamente nesse vídeo de hoje, tá bom? Então se você não gosta, você não assista, tá certo? Então, pessoal, basicamente a camada mais pesada, como eu acabei de falar, são crimes, são coisas, aliás, não é que são crimes, tá? São coisas que você não pode nem ver, como por exemplo, pedofilia, tá certo? Para vocês terem uma ideia, tem um que eu não sei se é Daisy Destruction, enfim, eu não sei. É um cara que ele tem uma rede de ele foi preso, na verdade, infelizmente, né? E ele fez um conteúdo, com esse tipo de conteúdo de pedofilia, vendendo para a rede internacional disso. E a gente sabe que existe e não são poucas pessoas, tá certo? Então o que eu queria dizer? Que a camada que eles são mais pesadas são esse tipo de coisa, que não tem nem como você ver, são coisas ilegais, tá certo? Então aí o que você imaginar vai estar nesse local. Esse, por exemplo, tem gente que falou que não conseguiu nem assistir. Nem assistir, que eu digo pessoas que procuram isso, né? Deep Web, enfim, eu não entendo de Deep Web, tá certo? Então essa primeira camada é esse tipo de coisa. Vou falar aqui também de Snuff Movie, né? Se existir, não sei, nunca assisti, nem quero, tá? O tal do Snuff Movie. O que a gente vê por aí são fakes, porque obviamente o Snuff Movie é um crime. Que seria, o que é o Snuff Movie? Praticamente é a pessoa filmar alguém matando a outra. E aí você imagina as piores coisas, estuprando, batendo, enfim, degolando, torturando, tá? Então eu diria que a camada mais baixa desses icebergs de filmes pesados seria primeiramente essas coisas, que são crimes, né? Então isso ficaria no fundo mesmo, e que fique lá. E eu tô falando de shockumentaries, né? Os shockumentaries, eles não são ilegais de você assistir, tá? Muitos desses shockumentaries, por que é shockumentary ou barra mixtapes? Porque eles fazem o quê? Eles às vezes pegam textos de um vídeo e vão montando isso aí. Então o cara coloca uma cena pesada de alguma coisa bizarra de sexo, aí coloca um cara se matando, aí ele coloca um cara pegando fogo, aí ele coloca um cara, sei lá, decepando pinto, tá? Aí ele coloca uma outra imagem de uma mulher pisoteando um pet, que tem também, tá? Isso daí, se vocês não sabem, é até uma parafilia. Por que que eu digo parafilia? Você vai falar, pô, é um absurdo, mas tem gente, cara, que infelizmente tem esse tipo de probleminha mental, tá certo? Eu acho que inclusive tem em Singapura pessoas que fazem esse conteúdo.
E o que eu quero dizer com vocês, como eu disse que a gente está debatendo esses assuntos, né? Obviamente que eu sou contrário a esse tipo de coisa, não tem nem o que questionar. Mas eu estou trazendo para vocês aqui, para vocês saberem o que rola e o que tem nesse submundo, abre aspas, submundo desses filmes pesados, né? Então esses shockumentaries, eles colocam esse tipo de coisa. Ou pega uma criança e fica balançando, põe um gatinho numa máquina, uma secadora de roupa, esse tipo de coisa. Então, esses conteúdos aqui, apesar de não serem ilegais você assistir, é tudo desse tipo de coisa. Então, se você não tem vontade de ver, isso não é um filme, tá? Isso é um compilado de coisas que os caras jogam num negócio ali e você assiste aquela porra se você quiser assistir, tá? Tem o tal do famoso lá, Snuff R73, que rola aí pela internet. Os dois caras que tem canal comentam muito disso. O que é esse tal desse R, não sei o que, 73 aí? É um show commentary, é um compilado de imagens bizarras e pesadas, só que são reais, tá? Então você tem aí, eu vou falar abertamente para você ver o que é, para você saber o que tem, tá? Então, por exemplo, esse R73 aí e tal, na China tem uma câmera de segurança de uma loja, da câmera de rua, que um cara simplesmente pisoteia uma criança, cara. Ele esmaga a cabeça da criança, tá? Tem a cena dos pets, às vezes tem essas coisas de cenas bizarras de sexo, esse tipo de coisa, botando piercing, cortando aqui, fazendo implante de coisa na cabeça. É mais ou menos esse tipo de coisa que você vai encontrar, tá? Um outro exemplo, aquela fita daqueles dois caras da... Eu não sei se são russos, o que que são. Que eles filmam matando um cara, torturando, leva o cara pro mato, bate na cabeça do cara, o cara fica agonizando. Tudo isso é real, tá? Tudo isso é real. Esse é o tipo de coisa que você vai se deparar com esse tipo de shockumentary, esses mixtapes aí que tem. Que eu acho que, no meu entendimento, esse tipo de conteúdo estaria na segunda camada, eu estou falando de baixo para cima, do pior pro menos pior, tá? Então a primeira eu já falei, a segunda entra esse negócio de shockumentary, que são essas coisas pesadas. Aí você vai me dizer, fala, e o Faces da Morte, né? Face of Death, ou, ou entre outros. Faces da Morte, fui saber também recentemente, a maioria das coisas lá são fakes. Então o Faces da Morte seria mais um shockumentary barra filme fake, mais ou menos desse tipo de coisa, tá? Então eu tô lembrando de coisas que eu já vi aqui, que eu tô trazendo aqui nessa camada de shockumentary, com essas coisas ruins, né, de ver. Olha, porque eu vou te dizer uma coisa, realmente, você vê esse tipo de conteúdo porque não é um filme, né? Normalmente a imagem é ruim, ou tá muito tremida, o som é ruim, né? E é uma coisa que, como eu disse, não é um filme, não é uma coisa que você vai sentar e vai apreciar. Tem filmes que são muito pesados, mas que pelo menos são filmes. Você sabe o que você vai ver. É uma obra cinematográfica. Boa ou ruim, com conteúdo perturbador ou não, é uma obra cinematográfica que eu considero, tá? Agora, nessa linha do shockumentary, que é a penúltima camada dos piores, você tem, por exemplo, tem um lá que chama, acho que é Pleasure and Pain, também é um tipo um mixtapes. Tem a primeira parte e tem a segunda parte. A primeira parte é coisa envolvendo sexo. Sexo, implante de coisa, de chifre. Então, e não tem legenda, não tem nada. O cara joga aquela imagem lá, você começa a ver, acaba aquela, vai para outra, vai para outra. Então, por exemplo, tem um cara que senta numa garrafa e quebra a garrafa dentro dele. Tem outro que injeta não sei o que é no saco, que o saco do cara fica desse tamanho, parece um melão. Cara botando agulha no pênis. Mulher cortando o bico da teta. Esse é o Pleasure and Pain, volume 1. O volume 1 cuida mais a respeito dessas coisas sexuais. E o volume 2, esse eu não assisti, nem quero assistir, é fazendo maldades com animais. Então pega, arrasta o cachorro, o gato no carro, puxa, taca fogo, não sei o que. Você tá me entendendo? Então o que eu quero dizer com vocês? Para que eu estou trazendo esse tipo de coisa? Para você entender o que tem nessas coisas, porque você vê muito canal e o cara não fala o que tem, e você fica lá, que é que tá tendo, o que é isso, né, de fato. Então eu já tô trazendo para explicar para vocês esse tipo de coisa, tá certo?
Então eu acho que a parte de shock commentaries a gente matou também. Eu também já falei de mixtapes. É que eu fiz algumas anotações aqui, então eu tô seguindo mais ou menos, tá certo? Falei também dos snuff, né? Que o que a gente vê por aí são fake snuffs, né? Obviamente. Eu lembro muito bem no filme até do Nicolas Cage, um filme muito bom chamado, acho que é 9mm, que ele faz um papel de um detetive que ele é contratado para... É assim, é um milionário, um velho multimilionário, tem uma fazenda, tem uma mansão gigante, e entre as coisas dele, a viúva dele acha uma fita. E nessa fita tem um snuff movie, que é de uma moça sendo torturada, e depois ela é estuprada e é morta no filme. E aí o Nicolas Cage recebe o dinheiro dessa senhora para procurar se é para investigar se aquilo é real, se a moça existiu, se a moça realmente morreu. E esse filme é legal porque ele sai pelo underground pesado mesmo desse tipo de coisa, desses filmes, dessas coisas. Esse filme é muito bacana, tá? Ele aborda também a questão do psicopata, que tortura as mulheres e mata, de uma maneira também bem singular, bem diferenciada, tá? É uma coisa um pouco diferenciado. Esse filme eu achei bem interessante também. Aí você tem outros fakes, né? Tem Snuff R. Aliás, esse Snuff R eu já falei que as cenas são reais, mas tem o outro Snuff também que aborda estaria queimando uma mulher com óleo quente e torturando, enfim. Muitos desses filmes que agora eu vou falar de filmes, tá? Não tô falando de show comentários nem de mixtapes. Muitos desses filmes aí que chocam muito uma característica muito interessante desses filmes. Qual é? Eu digo filmes, mesmo sendo muito ruins, ainda são filmes. Então, normalmente, o que, que é? Se você se deparar com um filme, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 15, 1 hora e 20, com o passar do tempo, com as coisas que eu fui vendo, eu percebi que normalmente esse intervalo de tempo desse tipo de filme, você vai se deparar com uma coisa que não tem mínimo em história, eles não se preocupam em ter uma história, e basicamente é só coisa grotesca para te chocar mesmo, tá? Lembrei até do japonês chamado Grotesque, é uma história de um médico que pega um casal e começa a torturar das maneiras mais bizarras possíveis. Bate com um prego no testículo do cara, corta o mamilo da moça com bisturi. Então é um filme que não tem história. É apenas demonstrando um casal sendo torturado e morto. Ponto aí, acabou. Tem outros também que abordam o mesmo tema, é um psicopata, mostra só o cara matando, e acabou, não tem... Por isso eu te digo, quando você se depara com algum filme que o pessoal fala, esse filme é pesado, é perturbador, 1 hora, 1 hora e 20, nesse espaço de tempo, é mais ou menos isso que você vai ver. Não vai sair muito disso, tá? O cara vai derramar lá o conteúdo e dane-se, tá? Tem um tal também do Vomit Dolls aí também, que é de um cara, esse filme, as cenas de vômito são reais, tá certo? E também, acho que o cara fez 4 ou 5 filmes também. Cara, não tem pé nem cabeça. É uma música muito forte, é uma imagem com pouca luz, o cara induzindo vômito o tempo todo e é bem nojento. É um dos negócios mais nojentos que eu vi na minha vida. Tá? Tanto é que eu vi uma vez só e não vejo mais nenhuma vez esse tipo de coisa. O cara vomita numa jarra, depois bebe de novo, depois vomita de novo. É um negócio horrível, tá? Acho que o cara chama Lucifer Valentine, é um codinome que ele escolheu, tá? Tem uma série dele aí que é Slot Vomit Dolls, que é indução a vômito, tá? E já que eu falei nisso, eu vou entrar também na japonesada, tá? Nos filmes japoneses. E por que isso? Porque, cara, olha, eu vou falar uma coisa. O interessante hoje desse vídeo é eu trazer para vocês saberem o que existe. Que muito provavelmente eu acho que não vão nem querer assistir isso aí. Eu assisti alguns, tá? Mas também é aquela coisa que eu digo, tanto quanto esses filmes aí que mostram as imagens gratuitamente, não tem nenhum contexto, esses japoneses também não tem o menor contexto, tá? Tem uma série, por exemplo, chamada Guzomilk. O que é essa série? É uma série voltada para conteúdo adulto, com um tipo de parafilia daqueles, em que você aborda sexo com sapo, tá?
sexo com peixes, com ovos, com fezes, urina, vômito, tá? Então, rapaziada, esses dessa japonesada, nessa linha que eu tô falando pra vocês, basicamente é isso. E basicamente o que que é? É nojo puro, tá? É nojento demais de você ver. Se você tiver uma curiosidade de ver algum desses tipos de filme alguma vez, assista, avance os pedaços, porque é nojento. Eu vou falar aqui agora, descrever um pouco mais dessa cena. Se você tiver alguma coisa, pare de ver agora e avance um pouco mais, tá? Eu vou até fazer um sinal aqui para você avançar depois da cena, tá bom? Então, basicamente, esse Guzumil que eu assisti o do sapo, por exemplo. E o que que é? O cara pega o sapo, enfia na mulher, esfrega na mulher, põe outro sapo, come o sapo. Cara, não sai disso. Aí no final das contas, no final do filme, dessas cenas aí, que na verdade é uma cena de 1h15, 1h20, enfim. Aí tem a relação sexual, transa com sapo pra lá e pra cá, sapo morto, carne de sapo, enfim. Aí tem outro que a japonesada faz também, que pega peixe, parece um minguim, enfim, tudo que é lugar. E os de vômito japoneses também são péssimos. Vomita em cima da mulher e depois faz o sexo, depois vomita de novo, a outra vomita na outra. Meu, é o que eu disse, é nojeira pura. Eu vi a porta que achei que era alguém chegando. É uma nojeira pura esses filmes, tá? Tem um subgênero desse tipo de filme que é o tal dos sketches, né? Filme sketch. O que é filme sketch? É gente, pessoas que têm parafilia em fezes. O cara se excita com fezes. Então esses filmes japoneses o que são? Mostrando, normalmente são só mulheres, normalmente esses aí. É uma mulher que fica ali e o pessoal fica cagando na cara dela. Às vezes depois ela pega todo aquele conteúdo de várias pessoas que fizeram, esfrega no corpo e sai andando pela rua. Isso é real, tá? Eu não tô falando que é um filme. A pessoa sai andando na rua com fezes no corpo. A cara fica marrom. Então você veja bem. Aí você deve estar até me achando louco. Puto, o cara tá falando esse tipo de coisa? Não, porque você que tem a curiosidade e não sabe o que é, justamente eu tô trazendo aqui para você saber o que é, né? Para você ver que não há limites para esse tipo de coisa. E a japonesada, eu vou falar para você que eles são especialistas nesse tipo de coisa. Se tem gente maluca nesse mundo para fazer filme ruim e esse tipo de doideira, é japonês, tá? Então essa série Guzumilk deles aí é só esse tipo de coisa, tá? Tem uns que é peixe, tem um que é não sei o que, o de ovo também, enfiando o ovo, quebrando o ovo, fazendo omelete, ovo podre. Galera, é esse tipo de coisa, tá bom? Vamos seguir mais à frente aí. Esse vídeo acho que não vai ficar tão comprido, talvez uns 20 minutos, 25 minutos, enfim. Já falei dos japoneses, já falei dos crimes reais, né? Das coisas ilegais também. E agora vamos começar a subir um pouquinho a mais, né? Vamos começar a subir um pouquinho a mais das coisas. E aí você vai ter filmes, por exemplo, também. Esses já são filmes mais compridos, mas que muitos deles você não. Também são histórias muito bizarras, pesadas. Tem um chamado Melancholie der Engel, que esse filme tem um ator nesse filme que depois ele fez aquele filme do canibal alemão. Esse Melancholie der Engel é um tipo de exemplo dessa camada que eu quero colocar para vocês, que é bem específico desse tipo de filme. São dois caras que se reencontram, né? Mas eles estão numa taberna, estão tomando alguma coisa, conhecem duas jovens e levam para uma casa afastada no meio do mato. E ali é só bizarrice, cara, tá? É só bizarrice. Chega um velho caolho, depois chega uma mulher sadomasoquista, depois chega uma moça que tem uma bolsa de colostonia, não sei se é colostonia que fala, se acertei. Então é só bizarrice, cara. Aí você tem a escatologia, você tem aí tortura, você tem violência sexual. Só que aí que tá, isso pelo menos é um filme, isso não é real. Isso é uma obra cinematográfica, é um filme, né? O cara arranca a bolsa de colossoria da moça, enfia o dedo no buraco. Numa outra cena o cara faz cocô, aí pega o dedo uma das jovens que quer enfiar nele. A outra urina nele pra ele transar, fica excitado. Então esse filme é mais ou menos nesse tipo de coisa.
Eu não vou falar de todos os filmes, estou dando alguns exemplos, tá? Você tem depois o Kill List, que é um filme bem pesado também, e o A Serbian Movie, que eu gosto de comparar esses dois filmes, por quê? Porque tem uma cena muito particular no final do A Serbian Movie e no final do Kill List que são um pouco parecidas, tá? Eu vou até falar quais são as cenas aqui para você ver que tipo de filme que é esse. E no A Serbian Movie, o ator ele tá sob o efeito de tipo de um Viagra de touro. Ele é um ator pornô, ele tá louco, ele tá ensandecido. E aí o diretor queria gravar esse tipo de filme pornográfico bizarro. Então tem uma cena que ele tem dois corpos ali, com capuz, ele não vê com o que ele está fazendo, e o irmão dele do lado, né? Digamos assim. E um dos corpos que ele tá lá, ó, é do filho dele, tá? E o outro é a mulher dele. E no Kill List tem uma cena também que ele tem que matar a última pessoa lá, e entra uma pessoa com um lençol e com uma máscara no rosto. Ele começa a lutar, vai esfaqueando, vai matando. Quando tira a máscara, quando tira o lençol, era a mulher dele com a boca tampada e o filho dele. Ele matou a mulher e o filho. Então, esses dois filmes têm esse final que remete um pouco do pai contra o filho, né? Esse tipo de coisa, sem saber, evidentemente, que os dois não sabiam. Deixa eu ver se tem mais algum nessa linha para falar para vocês aí. Eu já falei da Invasora, né? Tem o outro também que é o Martyrs francês. Aliás, os franceses têm filmes de conteúdos muito pesados, tá? O Martyr também é um filme bem, bem pesado. É uma história de uma moça que eles estão em busca, os fanáticos religiosos estão em busca de alguma coisa ali, para saber quanto que a pessoa aguenta sofrer. Então essa moça é levada para um calabouço, ela fica lá sendo torturada das piores maneiras, apanha, é maltratada, enfim. Aí no final do filme eles desesperam todo o corpo dela, só deixa o rosto aqui, a esperar até ela morrer para ver quanto que ela aguentava, enfim. Os franceses também são muito pesados. Nessa camadona grandona aí, que eu vou ficar, vai ser a maior parte do meu vídeo, que já estamos caminhando para o final. Você tem também, por exemplo, o Atroz, que é muito pesado, um mexicano muito pesado, tá? Cenas muito fortes, de fato. Você tem o outro chamado Trauma, também que é muito forte, eu acho que também é mexicano, tá? Só para você ter uma ideia, no começo do filme Trauma, o Trauma eu acho que é chileno, tá? Você tem naquela época do Pinochet e tudo mais, você tem o cara obrigando o filho a estuprar a mãe, e depois ele mata a mãe. Só para você ter uma ideia qual que é o nível desse do Trauma. Também não tem muito enredo, também pouco importa, é violência gratuita, é morte atrás de morte, bizarrice atrás de bizarrice. O Atroz é a mesma coisa. Mexicano, os caras batem um carro, a polícia revista o carro dos caras, acha uma fita que eles filmavam cometendo os crimes deles das piores maneiras possíveis. A primeira delas, eles pegam um travesti e barbarizam, arrancam o seio, põem fogo, transa, enfim. E esse Atroz tem coisas pesadíssimas, tá? Porque o Ortega, que é eu não sei se é o ator, eu acho que ele é o diretor e o ator também desse filme. Ele participa das cenas, ele filma, ele atua, né? Então é coisa envolvendo sangue, daqueles dias que a mulher tá naqueles dias, né? Não vou falar aqui tão grosseiramente, mas eu me lembrei muito do Atroz e do Trauma, que estão nessa linha de todos esses que eu falei, Melancholia in the Angel e tudo mais, tá? Aí você tem, por exemplo, o Necromantic. Necromantic eles fizeram um e o 2. Que a moça tem fetiche em. Como é que se chama? Transar com morto, com cadáver? Eu até esqueci o nome. Necrofilia, tá? É sobre isso. O cara é um coveiro, aí ele começa a desenterrar corpo, leva lá o corpo em estado de putrefação para ele e a mulher transar com um cadáver putrefato lá, se decompondo. Você tem outro chamado carcinoma, que aborda também sobre a doença, aquela doença CA, que eu não gosto de falar o nome também. O cara também vai pondo o dedo nos tumores, nos buracos, nojeira, pus, enfim. Esse é o carcinoma, também é ruim, também é desse jeito. Então, o que eu lembrei mais ou menos para falar para vocês aqui nessa outra camada são mais ou menos esse tipo de filme,
tá? E subindo mais um pouco agora, nós temos filmes perturbadores também, mas que estão no naipe, por exemplo, Laranja Mecânica, Enter the Void, esse último que teve lá das mulheres lá, esqueci o nome, tava na ponta da língua, esqueci o nome. Mas o que eu quero trazer para vocês? Já são filmes que são também pesados, mas que não são tão agressivos quanto os que eu falei anteriormente, tá? Também não estão naqueles de terror padrão, digamos assim, né? São filmes também que são bem, que incomodam bastante, mas é um filme que você consegue ver, tem uma história, ele passa alguma coisa, tá? Então essa é a segunda camada que eu queria dizer para vocês. E já finalizando o nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho de gore, né? O pessoal fala muito, o gore, o que é o gore? Rapaziada, agora envolvendo qualquer camada que eu tô falando para vocês, o gore, basicamente, é arrancando cabeça, é tripa, é sangue, é arrancando o olho, é abrindo a pessoa no meio, arrancando o coração. O gore é isso. É sangue e bizarrice jorrando para tudo que é lado. Você se deparou com alguma coisa? O gore é muito pesado, o gore é muito pesado. O gore é isso aí que eu falei para vocês, tá certo? É bizarrice, é sangue, é martelada, é esse tipo de coisa, tá certo? Rapaziada, eu quis trazer esse vídeo para vocês aí, espero que vocês tenham pegado mais ou menos a minha ideia de passar o vídeo. Deixando bem claro aqui, tá? Que as camadas piores aqui que a gente conversou, são coisas que eu acho que não vale a pena você assistir, tá certo? Porque não é uma coisa, não é uma obra que você vai ver que tem história, começo, meio e fim. É uma coisa que tá lá, tá? Eu queria até depois deixar, se for o caso, vocês mandem no meu comentário se alguém se interessar. Tem no Telegram um grupo de um cara lá que ele coloca alguns desses filmes pesados, tá? Lembrando que todos os filmes que ele coloca lá são filmes legais, tá? Coisas ilegais ele bane as pessoas que estão lá, tá certo? E se entrar, né? Então ele automaticamente ele já exclui, tá? Então eu queria deixar esse abraço para vocês aí. Foi mais um vídeo de agradecimento e de presente para vocês no canal que assistem os filmes. E esse aqui ficou mais ou menos um geralzão, um A a Z desse mundo aí. Desse mundo e submundo desses filmes horrorosos aí, tá bom, rapaziada? Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Fui!